Como parar de beber? Eu mudei minha relação com o álcool quando eu criei minha nova realidade. Você já tá sentindo aí que o álcool tá te atrapalhando a ter a vida que você realmente quer viver? Sente que tá te distanciando dos seus objetivos no teu corpo físico, financeiro, nos objetivos pessoais mesmo? E tem se perguntado como que é o melhor equilíbrio, a melhor forma de lidar, já que ele continua presente no teu lazer, na sua vida social. Fica na dúvida, se deve parar de beber e se sim, como parar de beber? Vou compartilhar hoje como a minha relação com o álcool mudou completamente desde que eu decidi e finalmente consegui criar de maneira consciente e consistente a minha nova realidade. Me aplicar, me ocupar da minha autocriação. Se você sente que o álcool rouba a tua energia, atrapalha teu foco, tanto físico quanto financeiro, e reconhece que ele serve como fuga para momentos difíceis ou como gatilho para você aplicar e vivenciar a tua versão que tu não quer mais colocar tanto no mundo, então esse conteúdo é feito especialmente para você. Já adianto que a minha postura sobre isso não é necessariamente a da proibição, tá certo? Mas você vai entender porque a gente vai conversar aqui diante de qual estrutura que a gente vai seguir. Eu vou primeiro compartilhar como era a minha relação anteriormente, como isso mudou, como está minha relação atualmente e passar para você, claro, 4 passos que eu te indico e quero te ajudar aqui a conseguir lidar com essa questão, beleza? Começando aqui a primeira parte, onde eu relato para você um pouco do meu contexto, eu separei 4 fases e quem me conhece de mais tempo me conhece e me acompanha nessas 4 fases. Se você chegou aqui agora, você está pegando a melhor delas, pode ter certeza disso, pelo menos até agora, até então, mas tem conteúdo aqui para te apoiar e te ajudar. Vamos nessa. As minhas 4 fases que eu vou aqui explanar brevemente antes de te dar os 4 passos é justamente meu eu primeiro universitário, onde o Sol Crespo nasceu, nesse contexto bem boêmio mesmo. E aí tem o segundo momento, onde esse Sol Crespo artista se torna instrutor de yoga e se inicia no processo de despertar espiritual, de terapias holísticas e autoconhecimento mais aprofundado. Então essa segunda fase, esse segundo capítulo dessa história da minha relação com álcool é uma salada, uma droga. Muitos me conheceram numa salada, uma droga, que era já uma estratégia para popularizar o autocuidado, principalmente naquele momento, mas sem ir para um lugar de extremidade, né? Então eu estava ali dialogando com os dois mundos, o mundo que eu estava conhecendo, dessa consciência expandida, mas ao mesmo tempo o mundo de onde eu vinha, que era o mundo bem da Matrix zona, da boemia e da noite, da farra. Mais recente vem a minha terceira fase, que é do Sol Nômade. Então ali eu já estava bastante ocupado sobre um objetivo que tinha na viagem, em relação a me estruturar, ganhar minha autonomia emocional, viver de maneira centralizada. A minha relação com o álcool foi mudando bastante na fase 1, na fase 2, nessa fase 3, mas principalmente quando eu comecei a parir a minha autocriação atual, que é do Sol Mentor. Então ali da terceira para essa 4ª fase, a minha relação com o álcool realmente foi quando eu mais consegui amadurecer esse lugar de equilíbrio que a gente busca e principalmente cuidar, tratar as questões que doíam em mim no meu consumo do álcool. Foi quando eu mais consegui encontrar um lugar satisfatório e eu vou te conduzir então nesse caminho aqui e explicar um pouco de como isso pode servir para você aí também. Já quero deixar aqui que 3 efeitos muito presentes nessa minha jornada de consumo de álcool, efeitos que me faziam repensá-la e buscar um equilíbrio, enfim, pensar outras maneiras dessa relação existir, era o efeito da falta de clareza que isso me gerava, o consumo constante de álcool, né? Me trazia essa falta de clareza, a falta de clareza dos meus propósitos, esse senso de propósito que hoje eu tenho aqui, que eu acordo, consigo manter, por exemplo, esse fôlego aqui no conteúdo, no canal, no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha rotina. Falta de disposição era o meu segundo efeito, sintoma que o álcool causava. Então não tinha exatamente muita clareza de para onde eu estava indo. Entende? Cara, é muito bom você acordar conectado com o que você está fazendo da sua vida. O que você está colocando no mundo, a versão que você está colocando no mundo, entende? Era isso que eu não tinha e que hoje eu tenho. Da mesma maneira, você conseguir ter energia, disposição e uma vibração compatível com essa versão que você está querendo colocar no mundo. Também não tinha, esse era o segundo efeito que me paralisava ali, né? Então, por mais que eu quisesse muitas coisas que não é de hoje, você certamente, se conecta com o meu conteúdo, você tem o desejo de se autocriar. Então, enquanto um autocriador, mesmo que esse seu poder de se autocriar esteja adormecido, o meu trabalho aqui é justamente despertar ele em você, te ajudar a despertar ele em você, porque só você pode fazer isso por você. Mas, à medida que você vai entendendo
que você tem muita coisa aí dentro, que a tua alma, teu coração tem te pedido para realizar, para materializar, você precisa fazer ajustes para que você tenha energia e disposição para dar conta. E esse era um efeito negativo que o consumo frequente do álcool acabava me trazendo. Essa energia baixa, né? Porque de fato não é algo, apesar de ter benefícios sociais do álcool, é claro, né? E ser um hábito muito comum na nossa sociedade, em relação à energia física e vibracional, muitas vezes não é compatível com a versão da tua nova autocriação. O terceiro efeito que vinha junto desse combo era a dificuldade de me priorizar. Eu não tinha clareza do que era o meu plano de ocupação, de como ocupar o meu centro. Então, muitas vezes quem estava ocupando o centro da minha vida era a minha vida social, era as minhas relações, era a pessoa que eu estava fixado ali pela minha carência, gostando e indo atrás. Era a necessidade que eu tinha de me enfiar em um date atrás do outro, era a necessidade que eu tinha de ser estimulado pelo externo. Era antes, primeiro, fora e nem olhava para dentro. Então, por mais que eu quisesse olhar para dentro, eu estava sempre fugindo e compulsivamente visitando foras diferentes na ânsia de que essas mesas que eu sentasse poderia me preencher de algum senso de propósito ou até mesmo de alguma distração que pudesse me ajudar a lidar com a angústia de não dar conta de me priorizar. Então, no final das contas, aqui eu posso estar dizendo sobre um lugar de um ruído, uma distorção na minha autoimagem que me gerava um baixo senso de autovalor, de baixa autoestima mesmo, de maneira que como se sempre precisasse de uma distração ou de uma companhia lá de fora para me trazer uma cor para os meus dias, porque eu sozinho não conseguia sustentar isso. E aí, por mais que possa soar um pouco dramático para você, toda essa estrutura que eu descrevi estava ali sendo sempre alimentada, estava combinando com essa minha versão que tinha uma relação com o álcool que eu não considerava saudável e que me angustiava e eu pensava, cara, preciso rever isso. Só que as maneiras que eu tinha para rever isso nem sempre foram as melhores e eu vou contar para você aqui. Antes eu vou tomar um gole d'água. A água essa, inclusive, que tá em uma garrafa de um vinho suave. Ih, Saint-Germain! Que loucura! Eu tô fazendo a oração de Saint-Germain de 21 dias. Já li o livro de ouro de Saint-Germain, muito bom, muito forte pra espiritualidade, recomendo. Tem PDF, joga aí no Google pra tu achar. E é um vinho, esse aqui foi um vinho que eu bebi alguns meses atrás, em um date, não por um acaso, né? Como eu tô falando aqui de, como é que fala? De experiência prática. Gente, mas eu demorei muito para reconhecer, olha uma curiosidade aqui que tem tudo a ver com o nosso assunto. Esse foi um vinho branco, apesar de suave, foi um vinho branco. E eu descobri... Calma aí, vou beber mais água. Cara, foram anos na minha vida bebendo e eu fui reconhecer, legitimar e dizer e afirmar somente em 2023 que o vinho tinto, o vinho vermelho, me dá dor de cabeça. Olha que loucura, né? Cara, não, pera, isso aqui tem uma bomba, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Veja bem, se eu tomo o vinho branco, eu fico de boa em relação a fisicamente. Agora, se eu tomo o vinho tinto, eu logo sinto dor de cabeça. E isso não é de hoje. Eu tenho essa informação, essa experiência lá atrás, há mais de 10 anos atrás, quando eu estava na graduação. Eu lembro de eu beber vinho tinto, uma noite de vinho com os amigos, e depois ficar com aquela dorzinha. Ou às vezes logo ali, depois da segunda taça, já sentia uma coisa. Só que eu vivia num estado físico, emocional, vibracional, tão distante do que eu vivo hoje, que eu negociava, eu tava tudo bem sentir dor, entende? Porque eu tava acostumado a conviver com a dor, eu tava acostumado a lidar com ela, né? Ela fazia parte da minha existência, não necessariamente a dor de cabeça, mas era isso, é um preço que você paga e me dá dor de cabeça. Hoje, chegou num ponto, hoje assim, desde 2023, chegou num ponto que eu olhei pra isso e falei assim, cara, eu posso não beber vinho tinto, porque, cara, me faz mal. E aí eu fiquei refletindo, né, cara, como eu demorei para legitimar uma informação que o meu corpo físico sempre me trouxe. Isso é um sintoma que hoje eu entendo dessa falta de se priorizar, dessa falta de se legitimar, de se valorizar. E aí veja, se uma pessoa está passando por cima de um sintoma no teu corpo físico, por cima de quantas coisas não está passando, quantas relações eu não sustentava, quantas rodas eu não sentava, que de alguma maneira me afetavam negativamente, e eu negociava, do tipo, tá tudo bem. Inclusive, eu lembrei, né, ontem mesmo eu estava em atendimento na mentoria e a gente falou sobre um contexto desse,
onde eu conduzi ali meu mentorado a legitimar, cara, o desconforto dele, né? Porque quando a gente está nesse lugar não ocupando o centro da nossa vida e a gente está desconfortável em situações, a gente tende a guardar esse desconforto pra gente. Partindo, claro, do princípio de crenças, né, de uma distorção de como a gente se enxerga, de que, cara, eu não vou dividir com outro tal desconforto. E a gente está acostumado, principalmente quem vive aí com um corpo de dor, né, com tantas questões pesadas desde lá de trás, então tá acostumado que seja desconfortável para si. E aí vai negociando, mas até que ponto se negocia, né? Até que ponto se negocia? Fico muito orgulhoso desse exemplo simples que eu acabei de trazer aqui em relação ao vinho e conseguir trazer para vocês o quanto isso está relacionado a muitas outras coisas. Gosto para vocês visualizarem bem isso, gosto dessa construção que eu já vi em algum lugar, gente, meme de internet possivelmente, da rã que tem a habilidade de se adaptar a temperaturas quentes. Então você imagina uma rã em um caldeirão, em um fogão fervendo, e ela poderia saltar e pular dali. Mas ela, como ela se adapta, ela vai se adaptando, vai negociando com a dor. E ela vai sendo cozinhada, ao mesmo tempo vai permitindo, porque ela consegue sustentar ficar ali, tá ligado? Ela consegue, ela tem força pra isso, ela consegue, pô. Ela consegue, não, tá tudo bem, eu consigo. Até que chega um ponto que ela foi tão cozida, que doeu tanto, que ela se adaptou tanto, mas ela foi tão fragilizada que ela não consegue mais saltar, pular e fugir do caldeirão. E aí ela morre. Então, essas negociações que a gente tem feito com a nossa alma, com a nossa consciência, com quem a gente veio para ser, com essa autocriação conectada com esse nosso eu verdadeiro que eu defendo aqui enquanto a nossa identidade espiritual. E se a gente negocia isso e fica só olhando para fora, ignora o lado de dentro, olha excessivamente para fora e fica tentando administrar o vazio do nosso ego, se adaptando, sentando em rodas, indo para encontros e sustentando diálogos de sorriso amarelo, usando máscaras atrás de máscaras, tão somente. Uma hora a gente chega no estopim, assim, no nosso limite. E aí o adoecimento está dado, você sabe bem como é adoecer. E aí eu digo adoecer de não fazer limpeza nesse teu corpo de dor, a ponto de a única opção ser a frustração tomar posse de você. E a gente tem muitas vezes o corpo encontra um sintoma físico mostrando que não está tudo bem, fora a depressão, ansiedade, pânico, remédio, insônia, enfim, o jeito normal de se viver, que é um jeito adoecido. E aí, né, toda a minha troca aqui com você é partindo desse lugar, assumindo esse nível de profundidade, de confronto com a normalidade. Vou sempre lembrar disso em todos os vídeos. Galera, quem diria que uma garrafa de vinho traria tanta informação pra gente nessa conversa aqui. Voltando aqui, antes do meu ponto de virada, primeiro lá fase universitário, eu comecei a ter essa consciência, enfim, de que não estava tudo bem beber de segunda a segunda, mas o lugar que eu estava inserido, meu contexto social mesmo, o hábito, né, o comum era esse. Tipo, a gente sai de um dia, de um turno pesado de trabalho, vamos beber uma cervejinha, só que isso não acontecia uma única vez na semana, isso acontecia com bastante frequência e fazia parte da cidade mesmo, da lógica do bairro em que eu estava inserido e morava. Ok. E aí eu comecei a passar por esse processo de despertar espiritual e eu lembro que eu tive êxito, assim, eu comecei a fazer mudanças de, quero parar de beber, eu estava focando no álcool, entende? Pega essa visão que a gente vai voltar nisso daqui a pouco nos passos. Eu focava no álcool para tentar parar de beber. E aí eu consegui durante um tempo, mas era muito difícil e depois eu voltava. Por quê? Porque no final das contas eu estava tentando mudar sem me mudar. Eu estava tentando me mudar, mas sem mudar o lugar que eu estava. Fazendo muitas negociações e não fazendo modificações estruturais na minha vida. Então, se você não faz uma modificação estrutural, certo? Se você quer fazer uma obra, quer se retransformar, mas você só pinta uma parede ao invés de derrubar a parede e criar outra, uma hora, filho, aquela estrutura, percebe, aquela estrutura se mantém. Então foi assim que eu ia voltando a beber. Ok. Continuei seguindo, né? Eu entrei na fase ali, professor de yoga, uma salada, uma droga, já veio pandemia, o contexto ali já era diferente, já tinha mudado de cidade, mas num contexto ainda muito mundo comum, onde o álcool continuava sendo, gente, o que ele é, que é uma forma de anestesiar a tal dor, né? A dor da normose,
a dor de viver desconectado de quem a gente é em essência. Só que, claro, ninguém fala com esse nível de profundidade no cotidiano, você sabe bem que não é assim que seus amigos falam, eles não enxergam dessa maneira, né? A gente simplesmente, vou me incluir aqui, como ser humano na sociedade, precisa beber, fumar e muitas outras coisas para anestesiar. A própria comida, muitas vezes a gente come emocionalmente, né? A gente come emoção e a gente também bebe emoção, a gente também fuma emoção, a gente também transa emoção. São formas físicas da gente ignorar o nosso corpo sutil. São consequências de ignorar esse corpo sutil. São consequências dessa falta desse olhar para dentro. Eu sempre digo aqui, primeiro dentro, depois fora. E viver dessa maneira é uma consequência, são sintomas de viver o oposto disso, de viver olhando excessivamente para fora. Nesse segundo momento de uma salada, uma droga, eu tentava sempre trazer um mecanismo de não sentir tanta culpa e de também conduzir as pessoas a não se sentirem tão culpados por não ser perfeito. E até mesmo nesse sentido, né? Eu não era o cara santificado, limpo, nem sou até hoje, é claro, mas eu ainda estava muito com o pezinho ali, né, no desequilíbrio, no sentido de fazendo coisas que não eram ditas como saudáveis, vistas como saudáveis e realmente não eram, mas era a minha realidade. Então eu já sabia que não deveria ter culpa da minha realidade, que eu precisava me conectar com pessoas que de alguma maneira pudessem, enfim, ser beneficiadas com aquilo que eu tinha para servir, tanto aqui na minha comunicação, quanto nas minhas aulas de yoga. Então foi muito válido esse período de uma salada, uma droga. Mas ali eu também tentei parar de beber. E muitas vezes uma estratégia que eu tinha nessa transição da fase 1 para a fase 2, do universitário para o professor de yoga, era a estratégia da rigidez, era a estratégia da proibição. E o que eu consigo hoje contar para vocês que era a questão ali? Eu focava muito no álcool, e talvez você esteja tentando seguir por esse caminho. Caraca, o álcool tá me atrapalhando. Você conseguiu olhar para trás e perceber, pô, não é por aí. O álcool não tá legal. Só que você não fez esse caminho todo de olhar para dentro profundamente. Então você ainda está tentando resolver isso focando muito no externo. Então você olha para esse resultado, que é o dinheiro que você gasta com álcool, como isso te atrapalha no teu corpo físico. E aí o que a gente faz? Começa a criar restrições. Só que o grande ponto é, se você faz isso só do lado de fora, isso tem um efeito muito menor do que se você faz isso do lado de dentro. E calma, que se você já me acompanha aqui, você entende o que eu estou dizendo, mas eu vou explicar já já. Então, ali, como que era fazer isso do lado de fora? Eu lembro, uma vez ainda, nessa fase de uma salada, uma droga, eu morava com uma amiga em algum momento, ali alguns meses assim, eu morei com uma amiga. E às vezes a gente fazia uns combinados. Vamos fazer um jejum, então? Do tipo, ficar 10 dias sem beber. Era o que a gente fez algumas vezes, assim. E aí era um propósito, né, gente? Eu gosto muito dessa vibe do propósito, assim. Inclusive, agora eu tô fazendo meu desafio de 100 dias, né? Vou deixar aqui linkado a playlist, caso você queira acompanhar, onde eu tô vivendo aqui uma autocriação usando o meu método de constância cíclica, onde justamente eu não trabalho com a rigidez, mas sim com esse lugar de olhar para dentro, administrando essa energia do yin, do yang, focado no autoconhecimento, atrelado à espiritualidade e à autocriação, eu consigo chegar nessa minha nova versão, que ao vivo aqui agora está acontecendo. Então, se você quiser entender o que eu estou me autocriando aqui agora, qual é a modificação que eu estou fazendo, me acompanha aí nos vlogs que saem todo sábado, o vlog do Desafio de 100 Dias. Nesse momento que eu estava morando com a minha amiga, a gente fazia, cara, às vezes esse jejum. E aí, a gente fazia o jejum, só que a estrutura que a gente estava inserido, o nosso cotidiano, não mudou em nada, não estava mudando, a gente estava super na Matrix. Super distante dessa consciência aqui primeira, desse eu verdadeiro, administrando o ego, bebendo carência no almoço e na janta. O que eu quero dizer com bebendo carência? A gente exalava carência, indo para um date depois do outro e ruminando sobre a falta, daquilo que a gente queria pra gente, da falta do amor, da falta da correspondência, muito exalação de vítima, zero consciência dessa cocriação. Saca? Desse poder de se autocriar através da cocriação. A gente não olhava para as situações e dizia, caramba, eu criei esse date para mim? O que eu tô fazendo na minha energia, na minha vibração, na minha mentalidade que permitiu com que essa situação aparecesse aqui na minha vida? Por que essa pessoa tá agindo assim comigo? Qual é a parte minha que tá escolhendo ser tratado dessa maneira nessa relação, nesse encontro, nessa amizade? A gente não vivia com esses princípios que hoje eu vivo, compartilho aqui na minha mentoria e no conteúdo, de maneira que a gente não mexeu em toda essa caixa de Pandora, que é o nosso mundo emocional, ok? Esse lado de dentro, a gente focava do lado de fora somente. Então, depois de 10 dias sem beber, o que a gente fazia? Brindava e bebia. E era um alívio imenso,
Porque, galera, o fato é, às vezes se a gente não muda, às vezes não, se a gente não olha pra dentro, a gente precisa anestesiar a dor de não olhar pra dentro. Então você precisa beber, você precisa fumar, você precisa pular de um date atrás do outro procurando ali fora a solução, porque tá doendo. Então a gente precisa, na Matrix, a gente precisa anestesiar a dor da nossa existência, do vazio existencial, entende? E aí, por mais que você tomou consciência que tá doendo também, a anestesia que você tá tomando, que não tá surtindo efeito, ali a gente não tinha consciência do que a gente precisava fazer de fato para tratar essa dor de maneira que já estava se tornando uma dor crônica, né? E aí era isso, alguns períodos de jejum, então ficava sem, quando voltava, meu filho, já voltava naquela compulsão e já era bebendo, tipo, legal mesmo, assim. E aí tinha vários momentos, assim, que eu tava muito salada, então ficava muito extremo, assim, tinha momentos que eu conseguia fazer muita limpeza. E aí, pô, eu tô aqui fitnessão, depois eu comecei, né, minha jornada na musculação, super emagreci, ali perdi gordura, ganhei massa, tal. Então isso era muito importante pra mim, aí, pô, parei super de beber. Mas o álcool ainda tinha um lugar, sabe? Ele cumpria um papel importante. Eu precisava daquilo. E eu tava vivendo num ciclo social que ninguém tava falando de ocupar o centro. Ninguém tava falando de se autocriar. Todo mundo tava lidando com a sua depressão e ansiedade. E eu ainda era o curador da galera, né? Porque eu era professor de yoga que não sofria de ansiedade, porque, enfim, muito comprometido com meditação, yoga e afins, já tinha um processo ali menos pior do que o meu meio social, mas ainda assim, estava fugindo das minhas missões, estava fugindo de encarar a autonomia emocional que eu precisava, estava cheio de dependência emocional com os meus amigos, com a minha família, entende? Cheio de carência que eu precisava olhar para isso e resolver. Então, na prática, cara, meu Deus do céu, eu tenho tanta situação que eu não quero nem ficar aqui falando, mas assim, várias vezes que eu me arrependi depois, entendeu? Porque ficava ali, limpo, e quando voltava a beber, às vezes passava do ponto. E aí vinha aquela ressaca moral do tipo, pô, poderia ter bebido um pouco menos, poderia ter gastado um pouco menos, ou claro, reconhecer os gatilhos, né? Depois que você bebe, que você manda mensagem pra alguém, ou que você topa alguma coisa, ou que você conversa algo que depois você pensar, não deveria ter falar daquilo, feito daquele jeito, porque o álcool, apesar de trazer algum nível de benefício social, de articulação e interação, se essa sociabilização está sendo feita estritamente no ego, vai ter um resultado egóico ali, né, de não consciência. E o álcool tem esse efeito também drástico, né, de deixar a gente menos consciente. Esse é um fato. Então, daqui a pouco, quantas vezes eu nem lembrei depois que eu acordei? Caramba, nem lembro direito o que aconteceu, enfim, né? Você deve saber como que é essa jornada. Vou beber mais um gole de água. Bom, já contextualizei para vocês muito dessa minha fase 1 e 2. Na fase 3 eu fiz uma grande mudança. Na fase 3 eu realmente assumi que eu precisava entrar numa jornada de me tornar ali um viajante para focar nessa minha missão aqui, que era desenvolver o meu business, o negócio com a minha marca pessoal, Sol Crespo, tornar isso de fato um negócio com mais corpo e estrutura. E eu percebi que pela minha dependência emocional, eu não conseguia focar nisso, porque eu estava ali vivendo ciclos que se repetiam sempre em relação à minha família e amigos, enfim, então eu não conseguia me autorizar a focar obstinadamente no meu trabalho, na minha carreira e no meu propósito de vida, ok? Então eu tive o lampejo de coragem e inicia meu processo de me tornar um nômade ali, viajante. Faço isso no primeiro momento em Salvador. E ali, galera, realmente eu consegui administrar essa situação do álcool, porque como eu estava ocupado na matéria, quando eu falo que de ocupar o centro, né, é isso, eu estava ocupado na matéria. Então todos os dias eu dormia, acordava e eu já não estava mais tendo acesso a tamanha distração do meu ciclo social, porque eu já tinha saído do meu ciclo social e todos os meus dias eram dedicados a fazer algo novo. Eu já tinha estudado sobre empreendedorismo muitas vezes, mas é muito diferente quando você se coloca ali no campo de batalha. Então eu estava ali recém-formado como tarólogo, praticando as terapias holísticas, expandindo a marca para além do yoga, visando o lugar de empacotar meu conhecimento em transformar em um método que viesse a se tornar a mentoria, mas foi um processo lento, né, de construção desse novo corpo. Ok, então nesse contexto, como eu estava tão ocupado, o álcool já tinha menos centramento, menos
menos protagonismo na minha rotina, entende? Pensa, enquanto eu era universitário, eu estava tão longe de tudo isso aqui, do que eu precisava fazer, estava tão longe de ocupar o meu centro, que o álcool estava aliado de segunda a segunda. Quando eu estava numa salada, uma droga, o álcool oscilava. Tinha períodos em que ele estava ali, de semanas que ele estava, semanas que ele não estava, entende? E aí quando chega nessa jornada nômade, o álcool já estava no lugar de fato mais social, que talvez seja o lugar que você, enquanto minha audiência atual, mais se conecte. Que é esse lugar de, cara, nem é um exagero como de um universitário, entende? Nem é tamanho desequilíbrio, mas é um lugar comum, muito no lugar comum. Então eu fui desenvolvendo uma vida social ali em Salvador, que, pô, com frequência, vamos tomar uma cerveja, tipo, fim de tarde, por exemplo, algum rolezinho assim, e cabia, entende? Não era uma questão, não era uma dor. Então, assim, um diazinho, um domingo aqui de sol, uma cervejinha. E eu considero realmente que foi um período que começou a ficar mais saudável, justamente por eu estar vivendo esse assumir do que eu precisava fazer. Mas eu não tinha tanta consciência como eu fui ter nessa transição, nesse ponto de virada que eu considero da fase 3 para a fase 4, que foi o momento onde eu estava, mais uma vez, fazendo ali um processo de limpeza, de um desafio, e era um desafio desses protocolos de mais rigidez, onde eu ficaria X dias sem beber e fazendo lá, era 75 days hard, certo? Então tava naquela do tipo, cara, não, vou fazer uma limpeza extrema, era um lugar mais extremista, assim. E aí rolou um convite na época da minha agência, assim, me deu um convite para ir para o Festival de Verão em Salvador. E aí eu tava com todos os meus amigos do Rio de Janeiro em Salvador no verão, olha só esse cenário. E aí eu ganhei um convite, fui pra festa, pro show, foi incrível. E chegando lá, o álcool estava disponível e aí eu fui muito novamente visitando essa versão anterior. Só que naquele momento eu já estava em formação para criar minha mentoria. Então eu estava ali, né, vivendo um processo intenso, me formando enquanto mentor. E mentor terapeuta, né? Então assim, olhando para esse lugar de quais eram as ferramentas que eu tinha, quais eram as minhas formações, o yoga, reiki, barra de axis, quais eram os conhecimentos que eu tinha, qual era a minha história, como que eu queria servir a vocês, como que eu queria me posicionar a partir de então. E ali, como eu já dividi aqui com vocês no vídeo sobre encerre ciclos, no conceito que eu desenvolvo aqui desse espiral, dessa constância do autoconhecimento, então você tem um período de ascensão, onde você está saindo do teu lugar comum, você começa a ascender, e aí você vai colhendo os resultados disso, né? Olha que legal essa coisa nova que eu estou fazendo, que incrível. E aí começa o processo de declínio, onde você vai revisitar as suas sombras. Então vai acontecer uma realidade que é o teu passado se manifestando, e é um teste do universo para você provar que você realmente mudou. Que a sua postura é essa que você disse que você teria. Que você mudou sua postura frente a essa situação. Então ali eu entendo que foi uma dessas situações que aconteceu comigo. Quando eu fui pro Festival de Verão e aí eu me vi agindo exatamente como eu agia lá no Rio de Janeiro. Bebi com a galera, enfim, não é sobre mal dizer, foi um rolê incrível, foi uma noite incrível, só que, cara, no dia seguinte meu corpo tava assim, ressaca, entende? Ressaca. E aí eu falei, pô, não é sobre isso. E no dia seguinte, inclusive, eu tinha mentoria para receber, né, da formação. Então, cara, eu ali de ressaca, lidando com aquilo e assistindo e falando. Então tinha clareza, assim, é pra lá que eu quero ir. E aí eu tava muito claro que o lugar que eu estava, aquilo que eu tinha vivido, por mais que eu ame meus amigos, mas a maneira como eu me comportei, aquele cenário que eu tinha experienciado, não era sobre esse novo lugar que eu tava indo. Não era sobre o meu ponto B. E aí, na prática, a galera que eu acompanho aqui passa muito por isso. Que aí quando você entra num processo desse, de alinhamento vibracional, investe dinheiro e tempo em uma mentoria, porque, cara, eu quero aprender a viver de maneira consciente. E aí você desenha, né, pra onde você quer ir. Cara, é aquilo ali que eu quero. No meu caso, era me tornar mentor naquele momento, né? Então, pô, é pra lá. Toda a energia, cara, passa a ser trabalhada nessa direção. Só que aí vai acontecer o teste. E no meu teste ali, eu falhei, confesso, né? Essa é a minha percepção. Agi exatamente como a minha versão anterior. No desequilíbrio, no beber demais, no beijar várias bocas, né? Porque eu beijei várias bocas ali naquela noite, inclusive, né? Tinha terminado recente relacionamento, aí tu sabe como é, né? Terminou e já vem você também. Foi uma coisa maravilhosa até, inclusive, né? Não vou dizer que eu faria... Não é que eu me arrependo também, né? Foi muito importante ter errado, o erro ensina demais, né? Então, ter vivido aquilo tudo, no dia seguinte, eu lidei com essa consciência, com
com essa ressaca moral, essa percepção de que, caraca, cara, eu agia exatamente como o Thomas agia, tá ligado? Foi bem Thomas Mariano aqui, não foi tanto esse Saul Crespo, né? E aí eu olhei para aquilo, percebi e fui fazendo realinhamento, né? A partir dessa frustração, uma frase que eu gosto muito de trazer aqui com vocês, né? Transformar a frustração em informação. Esse é um dos comandos que eu trabalho na mentoria. Transformar a frustração em informação. Porque na vítima, a frustração derruba a vítima do cavalo e ela fica caída no chão. Agora, quando você está no lugar de cocriação, no lugar co-criador, menos no ego, mas se conectando com a fonte, você já libera perdão, já faz a liberação emocional, tomou consciência, percebeu que se comportou da maneira que não queria, libera, se ligou? E aí consegue levantar, se reerguer e voltar, tendo essa análise e a informação, cara, por que eu caí? Por que eu agi daquele jeito? Como que eu não quero mais agir aqui? Entende? Esse é o trabalho que precisa ser feito, esse é o olhar para dentro. É isso que eu quero que você nunca esqueça. É para isso que eu tô aqui, para te ajudar a nunca se esquecer disso. Então, sintetizando aqui em 4 passos, como eu mudei, né, minha relação com a bebida, com o álcool, como você pode parar de beber também aqui, ok? O primeiro passo, que é como eu faço com vocês em todo o conteúdo e na mentoria, é definir com clareza o seu ponto B. Definir o que você quer. E querer, tá, gente? É isso aqui, já é um princípio, um pré-requisito do meu conteúdo, tá? Se você tá acostumado, enfim, a viver normal e não tem muito interesse, não tá com desejo, eu acho que eu não consigo te ajudar, certo? Porque eu não tô interessado em falar com quem tá conformado com viver normal. Eu vou repetir isso sempre. Então, o primeiro passo sempre será reconhecer o seu desejo, reconhecer o que é isso, para onde eu quero ir. No meu caso, era essa formação, era fazer o que hoje eu faço, era me tornar essa persona, essa versão que hoje eu sou, me tornar esse mentor, certo? Então aquilo ali era muito importante pra mim. Pô, larguei, cara, minha família, larguei meus amigos, larguei conforto, larguei o mundo comum. Então, cara, eu tava pagando o preço daquilo. Se você não tiver esse direcionamento tão claro, entende? Que tá te guiando como uma bússola, você vai negociar com muita facilidade. Então, sem querência, sem tal querência, fica difícil. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre como querer, como construir essa força de vontade, comenta aqui que eu posso construir um vídeo com essa temática. O segundo passo é justamente o contraste disso, que é uma vez que você define para onde você quer ir, você precisa saber o contraste, o que você não quer mais. Então fica claro para mim que agir daquela maneira que eu agi no festival de verão, não estava conversando com aquele ponto B. Porque se você define, se você explana, quando eu guio com vocês no acompanhamento aqui, o que é esse ponto B, a gente vai abrindo mesmo o campo, assim. Então vai criando levantando várias informações de características, de comportamento, emoção, sentimento, como que esse ponto B é isso. Você precisa trazer isso para o teu campo, entende? Para a tua vibração, para a tua visão, para o teu horizonte, para que você durma e acorde se conectando com isso, de maneira que você seja capaz de perceber quando você está vivendo algo diferente. E aí é isso, né? Em relação ao álcool, especificamente, é importante você reconhecer quais são os gatilhos, qual é o padrão de comportamento que vem antes desse álcool e depois que ele acontece. Um dos exemplos que eu trouxe já aqui no próprio Festival de Verão é esse do gatilho sexual, né? Que é algo que hoje eu trago com muito mais consciência e várias vezes o álcool me fazia perder a consciência sobre isso. Então eu ia para esse lugar de baixar o grind e ir para um aplicativo e tal. E uma relação que depois eu pudesse me arrepender, porque não tive tantos critérios saudáveis, enfim, e coerentes com esse meu ponto B. Essa é uma questão minha, né? Outras pessoas vão ter outros gatilhos, outros comportamentos entrelaçados ao álcool. É importante você olhar, assumir pra você. Caramba, em relação ao corpo físico, teve um momento, né, quando eu tava super fitness lá, que, cara, beber álcool significava, enfim, um prejuízo para o investimento que eu tava fazendo. Então, pô, se eu tô ali treinando pra caramba, fazendo isso tudo, cara, e o álcool vai atrasar o resultado que eu quero. Então é importante assumir essa parte feia dessa relação com o álcool e como, cara, você sabe o que você quer, sabe o que você não quer. O álcool tá onde? Assume onde ele tá. Esse consumo dele tá onde? Tá aqui ou tá aqui? E aí é importante você deixar isso muito claro para você. O terceiro passo é elevar a vibração. Você precisa, uma vez que você entende o teu ponto B, entende para onde você está indo, se alinhar para ter condições de combinar com isso, certo? Porque você está criando a tua realidade. De que maneira? Começa no seu sistema de crenças, você tem pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos,
são materializados em emoções, e isso é a sua assinatura eletromagnética, é o que tu pensa, é o que você está emanando, é o que você sente, é o que você está atraindo. Então as circunstâncias que vem acontecendo no teu dia a dia, essa sua assinatura eletromagnética de pensamento, de emoção, que está aí resultando em uma vibração que combina com as coisas que te atravessam. Então, se estão acontecendo coisas muito desconfortáveis e ruins, você precisa de melhorar a tua vibração de maneira que você comece a atrair situações que combinem com a tua alegria, que combinem com a tua satisfação, com o teu entusiasmo, entende? Com o seu orgulho e não com o seu medo, com esse sentimento de fuga, com a vergonha. Então, se autorresponsabilizar. E aí tem esse processo. Como que você consegue elevar sua vibração? Tem diversas maneiras, mas basicamente é olhar para aquilo que te faz se sentir bem. E aí eu gosto de trazer a ideia do prazer na rotina, né, aqui no meu trabalho, mas um prazer que seja íntegro. Ou seja, que você consiga sentir esse prazer sem te afetar de maneira que não seja saudável, entende? Porque existe um prazer em beber, existe um prazer em fumar, existe um prazer em comer coisas que vão te fazer mal, certo? Existe esse prazer ali puramente egóico, que é o que eu falei de você fazer isso para anestesiar a dor. Tem um prazer em anestesiar a dor, mas tem um prazer ainda diferente e muito melhor, que é um prazer que não gera dor, que é, por exemplo, você se conectar com a natureza. Se conectar com a natureza, pisar em uma grama, ouvir um som do mar. Hoje, gente, eu estou gravando com vocês depois de ter vindo de uma cachoeira, que vai sair no vlog, inclusive, da próxima semana do Desafio de 100 Dias. Todo sábado, meio-dia, sai o vídeo do vlog do Desafio de 100 Dias. E terça e quinta-feira, às 18 horas, sai esse conteúdo aqui que tem tanto pro YouTube quanto pro Spotify. Fica atualizado aqui de como tem funcionado. Mas é isso, conexão com a natureza, ver a noite, ver a lua, ver a estrela, ir ao cinema, que também vai sair no meu vlog agora desse final de semana, que eu fui no cinema sozinho ver o meu filme preferido, que foi Interestelar. Dei spoiler do vlog, né? Mas é isso, não perca. Então, você precisa criar repertório. O que faz sentido pra você? Ir em um café, certo? Fazer coisas, desenhar, ouvir tal música. O que é o teu prazer íntegro? O que te alimenta? Conexões genuínas. Isso também te ajuda a elevar a tua vibração. E aí eu tenho até um exemplo, cara. 2 amigas aqui, ó. Beijo pra Cíntia e Tamires. Beijo. Eu lembro uma vez que a gente estava na casa de Tamires, a gente foi lá 2 finais de semana próximos, assim. E aí no primeiro a gente fez um estrogonofe delicioso, comemos uma paçoca, um cafezinho de sobremesa depois, e conversando. E bem nesse lugar de ocupação do centro, sabe? Os 3 nesse contexto de se mudar para Florianópolis e construir uma vida nova, procurando um trabalho novo, empreendendo, no doutorado, e conversando propósito de vida, projeto de vida e visão, e como que a gente lida com as nossas dores e traumas ali, enfim, da nossa criação. E com a nossa... Tudo visão. Tudo com visão, assim, de propósito, de futuro. Foi uma sociabilização de uma qualidade muito gostosa, entende? Que em momento nenhum, enfim, afetou a gente de uma forma negativa. E aí, no outro final de semana, a gente se encontrou e a gente percebeu e falou... A Tamires trouxe, né, que outras relações sociais dela sempre levavam ela pro conflito de vou beber ou não beber. E ela estava tentando não beber por conta dos objetivos de corpo físico dela. E aí, com outras relações, isso era um estresse, porque a galera, enfim, se encontrar era necessariamente sobre beber. E ali naquele nosso encontro, ela percebeu, caramba, com vocês a gente fala um monte de coisa boa, certo? E a gente nem pensa nisso, tipo, não é uma necessidade mais. E veja, isso não era comum pra mim, até nessa história aqui, nessas outras fases que eu falei pra vocês. Só que hoje eu me tornei essa pessoa. E nesse mesmo encontro, depois a gente foi pra praia, uma hora a gente passou na sinuca e aí a gente passou por um bar. E ali fez sentido, entende? Tipo, eu tamo aqui no bar, uma cerveja? Ok, uma cerveja. E aí foi uma cerveja. E ela também ficou feliz por isso. Caramba, a gente bebeu uma cerveja, entende? Em outros contextos, o álcool tá ocupando o centro. Então, necessariamente seria mais e mais, porque tem que estar com o copo cheio. O quarto e último passo você já pegou aqui, essas limpezas emocionais. E aí já é para quem é mais sagaz e mais profundo nesse contexto de viver enquanto co-criador e de estar praticando essa autocriação. E aí, galera, tem hábitos para além, enfim, das relações, da natureza, de coisas que elevam a tua vibração, é você de fato fazer um processo de limpeza nesse teu corpo de dor, que ele existe. E ele vai te levar, né? Você vai precisar anestesiar essas dores. Então, não só anestesiar, como de fato olhar para elas e limpá-las, sabe? Tratá-las. Então, como que você pode fazer aqui? Na tua rotina. Pô, meditação, de praxe,
meditação, o diário. Pô, hoje, só para vocês entenderem quem eu sou hoje, que eu tô muito longe, enfim, de quem eu era no início dessa jornada, e é assim que para você também, né? Um passo de cada vez a gente chega longe. Ó, hoje foi meu dia 182 de escrita matinal. Eu tô há 182 dias escrevendo de manhã. Hoje foi o dia 73 da minha meditação de física quântica com o Dr. Joe Dispenza. Inclusive, hoje que eu tô gravando para vocês é o dia 31 do meu desafio de 100 dias. Claro que assim, não se comparem agora, eu sei que a comparação pode ter chegado aí agora, pipipipipi, alerta, mas assim, eu não cheguei aqui hoje, né? Tô há anos nessa jornada e hoje eu consigo sustentar esse nível de rotina que tem muito sentido pro meu estilo de vida, para quem eu sou, mas recomendações, meditação e diário faz muita diferença nessa compreensão, nessa digestão do teu corpo emocional. Cara, como que aquela situação te afetou? Escreva isso no teu diário, sabe? Em relação à ansiedade, cara, medita. Toma um tempo. Hoje a gente ainda tava na cachoeira, né? Tava conversando com a Grazi. Beijo, Grazi, se assistir esse vídeo. E a Grazi tem muita sensibilidade também, né? Então tem a questão do Reiki, que ela tem o curso e já ajudou ela muito na vida dela. Então, cara, faz o Reiki. E eu também tenho feito esse ano, né? O Reiki todos os dias de manhã nessa meditação. Eu inicio ela fazendo Reiki. Cara, se você tem essa ferramenta, usa. Usa as ferramentas que você tem. Olha pro teu corpo vibracional. Certo? Então, ao invés de acontecer a situação, a podridão ali emocional apareceu, e aí você normalmente, como as pessoas vivem normalmente, como a gente vive normalmente, é ignorando isso. Então, aqui nesse quarto passo é legitimando, é olhando, encarando e tratando, usando as ferramentas que você tiver aí para fazer esse tratamento. Então, para deixar claro, hoje eu não sou uma pessoa necessariamente que não bebo. Não há uma proibição. O que eu vejo olhando para trás, diante de tudo que eu relatei para você, é que muitas outras vezes o álcool estava me atrapalhando e eu tentava tirar o álcool da minha vida, focando no álcool. E aí quando eu olho para minha jornada, eu percebo que ao invés de eu tentar tirar o álcool, eu coloquei coisas na minha vida que precisavam estar ali. E aí o álcool estava ocupando um lugar central da minha vida, na minha rotina, que me gerava tais sintomas de desequilíbrio, porque eu não tinha, enfim, coragem, força, condição de ter um plano de ocupação para ocupar o centro da minha vida com essa autocriação. Então, na prática, a condição de eu ter mudado a minha relação com o álcool foi através desse caminho. Então, hoje, eu posso beber a qualquer momento, assim, eu não tô tão preocupado em ser rígido e, não beber, não beber, não beber. Mas eu só vou beber se for algo que hoje eu consigo só beber se isso for muito leve. Porque eu não vou abrir mão de meditar de manhã, fazer o meu treino, entende? Eu tô 73 dias fazendo isso, já virou hábito. Ocupar o meu centro é meu hábito. Não é algo que eu tô precisando atualmente me esforçar para fazer. Eu não preciso me esforçar e lutar contra mim para escrever no meu diário, porque eu tô escrevendo no meu diário há 182 dias. Se ligou? Eu não preciso de força nisso. Eu tô me esforçando agora, eu tô sendo impressionado no meu desafio de 100 dias. E ainda assim, eu tô há 31 dias parindo essa minha nova versão, mas eu tô sendo desafiado, porque são coisas novas, é um novo grau aqui de modificação que eu tô gerando. Então, enquanto eu não encarava de frente isso, enquanto eu não empreendia essa cocriação, essa minha nova versão, e aí era muito difícil não beber, que eu precisava daquilo. Então, é um processo de contrassenso, não é de rigidez. Não sei, eu não bebi ainda esse ano de 2025, mas sou muito tranquilo quanto a isso. Em algum momento eu vou beber e eu sei que se eu estiver me ocupando de mim mesmo, isso não vai ser uma questão, isso não vai me tirar de mim. Agora eu também sei que se eu voltar, como na maior parte da minha vida eu vivi, sem olhar para isso, sem ocupar o centro da minha própria vida, aí sim, aí o álcool vai tomar proporções que não vão conversar com a realidade que eu quero criar para minha vida. Agora, se você quer aplicar esses 4 passos tendo um acompanhamento, na minha mentoria eu passo 3 meses com você vivendo esse acompanhamento. A gente cria junto o seu plano de ocupação, como que você vai viver essa transformação aqui, e eu vou te assessorando em cada passo, te ensinando a se autocriar, ocupando o centro da tua própria vida. Aqui na descrição tem o link que eu descrevo como funciona a minha mentoria, você vai, no final tem um botão para me chamar para conversar, porque não dá para você comprar a mentoria, é um processo que vai exigir tempo, investimento, e eu só aceito nesse acompanhamento quem esteja alinhado com os meus princípios e valores e que está realmente disposto a passar por isso, né? Porque eu vou realmente, cara, me debruçar sobre a sua vida e construir isso junto com você. Então você precisa estar desejoso e querendo.
Se você percebe que é o teu caso, entra no link da descrição, me chama e vamos conversar. Como é a tua relação atual com o álcool? Esse vídeo te ajudou? Fez sentido aí? Eu preciso saber disso onde? Nos comentários, que é onde as pessoas verdadeiras escrevem. As pessoas falsas não escrevem nada. Assiste até o final, suga e vai embora. Sem nenhuma troca. Assim que as pessoas falsas se comportam. As verdadeiras deixam um comentário e falam, cara, fez sentido, já foi assim pra mim, foi diferente, tô esperando teu comentário. E lembra, cada escolha é uma renúncia. Então, é o preço dessa vida nova que você tanto deseja, você vai ter que pagar lá, deixando muitos aspectos da sua vida velha. Você só muda a sua realidade mudando quem você é, mudando a sua personalidade. Temos uma obra aí a fazer. E nesse processo de mudança, eu fiz um vídeo aqui pra você com 5 coisas que você precisa parar de fazer em 2025, e a galera tá gostando muito, eu recebi muitos feedbacks e vai te ajudar no seu processo de autocriação, então ele tá aqui pra você assistir agora e continuar nesse embalo da sua autocriação. Você tem o poder de se autocriar. Ocupe o seu centro.